O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve por unanimidade a condenação de Lula. E a situação do ex-presidente piorou, porque a pena foi aumentada de 9 para 12 anos de prisão. Desde cedo, o Brasil e o mundo estavam com os olhos atentos a cada movimento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. A capital gaúcha foi palco de longos discursos que mudam o futuro do Brasil, até mesmo no âmbito jurídico, já que é a primeira vez que um ex-presidente é denunciado e condenado por um crime comum. Os 3 desembargadores do TRF4 tinham 3 opções, basicamente. Concordar com a decisão do juiz federal Sérgio Moro em manter a condenação do ex-presidente Lula, ceder ao Ministério Público Federal, que pediu o aumento da pena que Moro decretou a Lula, ou ceder à defesa do ex-presidente, absolvendo o petista da condenação. A sessão começou por volta das 8h30 da manhã, com a leitura do relatório, e os advogados tiveram a oportunidade de defender os argumentos. Enquanto o advogado de Lula disse que não houve crime e que o juiz federal Sérgio Moro era suspeito para julgar o petista, já que levava a ação para o lado pessoal, o procurador do Ministério Público Federal defendeu a imparcialidade de Moro e disse que ficou evidente que Lula foi conivente, uma vez que nomeou os diretores da estatal, que juntamente com o Clube das Empreiteiras formaram o maior esquema de corrupção da história do Brasil. A leitura do voto do desembargador João Pedro Gebran Neto foi bem extensa e tocou em diversos pontos de depoimentos prestados por delatores na Operação Lava Jato. O relatório de quase 500 páginas foi resumido em quase 3 horas de discurso, concordando com a decisão do juiz federal Sérgio Moro. O desembargador concluiu que o triplex no Guarujá era de Lula, apesar de não estar no nome dele. Ele argumentou que tanto Lula quanto os familiares dele estiveram no imóvel solicitando modificações, reformas e adaptações no apartamento. Ele concluiu negando os pedidos da defesa. Voto por rejeitar na integralidade as preliminares e no mérito da parcial provimento da apelação do Ministério Público para readequar as penas impostas e os benefícios concedidos aos réus. Depois da pausa de 1 hora, o segundo desembargador, o revisor da apelação de Lula, Leandro Poulsen, iniciou a leitura do voto dizendo que a lei é para todos. Ele enfatizou que o judiciário que é competente para julgar os casos penais, porque lá a camaradagem e o tapinha nas costas não têm poder de moeda de troca. O julgamento é realizado por juízes togados, com formação e experiência para atuar com equidistância e imparcialidade e orientado pela estrita aplicação do direito ao caso concreto mediante criteriosa análise dos fatos. Aqui, ninguém pode ser condenado por ter costas largas, nem ser absolvido por ter costas quentes. Ele concluiu que há elementos de sobra que demonstram que Lula efetuou os crimes de modo livre e consciente para viabilizar esses crimes e perpetuá-los. Por fim, o último desembargador, Vitor Luiz dos Santos Laus, completou a unanimidade em manter a decisão de Sérgio Moro. Ele aproveitou para elogiar a atuação do juiz federal e defendeu o andamento da Operação Lava Jato. O placar do julgamento terminou em 3-0 contra o ex-presidente Lula, enrijecendo a pena que Moro tinha decretado. Lula ainda pode recorrer da decisão, mas caso os recursos sejam negados, o ex-presidente está condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-presidente Lula acompanhou o julgamento dele de São Bernardo do Campo, reunido com milhares de militantes do Partido dos Trabalhadores. Ao longo do dia, antes do resultado, Lula se disse extremamente tranquilo. Enquanto seu futuro político é decidido em Porto Alegre, Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com militantes na cidade paulista de São Bernardo do Campo. É de lá que o petista acompanha o julgamento do recurso apresentado por sua defesa contra a condenação a 9 anos e meio de prisão pelo caso do triplex no Guarujá. Sem nenhuma arrogância, que as pessoas que me julgaram estão com a consciência menos tranquila do que a minha. Para os partidários, o ex-presidente é vítima de uma perseguição. Que para nós não é um julgamento, né? A gente entende que
seja uma perseguição política, não é isso? Então nós estaremos aqui acompanhando na expectativa de que o nosso presidente aí seja absolvido para a gente dar continuidade nos projetos que a gente tem com o país, com o nosso presidente Lula, para que ele possa ser candidato e ser eleito novamente e fazer se representar no nosso país. Lula é favorito nas pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais de outubro. Com a condenação do ex-presidente Lula, ele e o Ministério Público vão ser notificados e, em seguida, ambos vão poder entrar com pedido de recurso. A defesa do petista já havia dito que, em caso de condenação, iria recorrer. Com a decisão, a candidatura de Lula fica na mão do Tribunal Superior Eleitoral. Até agora, de acordo com algumas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Lula é o candidato número 1 na corrida presidencial. De acordo com a última pesquisa do Instituto Datafolha, Lula tinha entre 34% e 37% dos votos. Só que com a decisão dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre o caso do apartamento triplex no Guarujá, o destino político de Luiz Inácio Lula da Silva pode parar longe do pleito eleitoral. Diante da condenação, a defesa do ex-presidente afirmou que vai entrar com um novo recurso. E, enquanto isso, Lula mantém a candidatura dele para a presidência da República. Depois de impetrado o recurso, o TRF4 tem até o dia 17 de setembro para analisar o pedido, justamente a data final em que o Tribunal Superior Eleitoral finaliza o registro da candidatura. Mesmo depois do recurso, o Tribunal Regional ainda pode manter a condenação de Lula. E, neste caso, o Tribunal Superior Eleitoral é quem deve julgar se o petista pode ou não permanecer na disputa do pleito. E vale uma ressalva: com a condenação, Lula pode sofrer os efeitos da lei de ficha limpa, inclusive ficar inelegível. Mas algumas brechas na lei podem livrá-lo dessas consequências. Tudo depende do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Mesmo em caso de condenação, o Partido dos Trabalhadores também já havia decidido que pediria o registro da candidatura de Lula a partir do dia 20 de julho até o dia 15 de agosto. E vamos falar agora pela internet com o advogado criminalista Cristiano Joucadar, que vai tirar algumas dúvidas nossas em relação à situação de Lula a partir de agora. Boa noite, doutor Cristiano, tudo bem? Boa noite, Gabriela. Um prazer recebê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Doutor Cristiano, hoje o julgamento do ex-presidente Lula foi pela condenação por unanimidade, mas ainda cabe recurso pela defesa do ex-presidente, correto? Exatamente. Inicialmente cabe recurso junto ao próprio TRF4, que são os chamados embargos de declaração. Esse recurso não tem o objetivo de alterar o conteúdo da decisão. O objetivo dele é esclarecer matérias obscuras ou omissas e até mesmo pré-questionar alguns elementos, alguns argumentos que serão expostos em recurso especial ou extraordinário. Quando a condenação é em segunda instância, já se fala de prisão, doutor Cristiano. Quando que de fato ele pode ser preso? Há uma regra no TRF4 de que a expedição do mandado de prisão só ocorre após o esgotamento de todos os recursos no TRF. No caso, após o julgamento dos embargos de declaração, a tendência é que seja efetivamente expedido um mandado de prisão contra o ex-presidente. Aí vai entrar uma corrida contra o tempo, porque a defesa provavelmente irá impetrar um habeas corpus junto ao STJ, visando suspender os efeitos dessa condenação, dentre as quais a expedição do mandado de prisão. Ok. E de que forma essa decisão pode afetar as ambições eleitorais do ex-presidente Lula? Pela lei da ficha limpa, conforme a reportagem já mencionou, a condenação em segunda instância torna o candidato inelegível, ainda que haja recurso para as instâncias superiores. Há um prazo, o prazo de 15 de agosto, segundo o qual o prazo de registro das candidaturas. O julgamento precisa estar finalizado até essa data para que haja um impedimento legal da candidatura. No caso, provavelmente, o ex-presidente irá tentar registrar a sua candidatura e, se já houver uma condenação em segunda instância, da qual não caiba recurso junto à corte,
o TSE vai declarar a inexigibilidade, vai negar o registro da candidatura. Mas essa é uma decisão também que cabe suspensão. A própria lei da ficha limpa admite que o STJ pode suspender, dar uma liminar e autorizar o registro provisório da candidatura enquanto até o julgamento final acerca do registro ou não da candidatura. Então, se o julgamento se arrastar ali até depois da eleição, ele pode se candidatar? Ele poderá registrar a candidatura dele, poderá obter uma liminar que o segure na campanha eleitoral. Haverá um prazo fatal, que vai ser dia 17 de setembro, que é o último, 20 dias antes da eleição, que é o último prazo que o candidato impugnado pode ser substituído. Vai ficar uma discussão dentro do próprio partido se eles vão substituir ou não a candidatura do ex-presidente ou se irão arriscar. Se eles for arriscar e não tiver uma decisão definitiva até o dia 17 de setembro, a tendência é que o tribunal decida antes da diplomação, que é o prazo final, é dia 19 de dezembro. Então, é uma situação, em muitos casos, a gente já observou que o tribunal só foi dar uma posição definitiva até mesmo depois do candidato impugnado ser empossado. Então, será uma guerra de liminares e, nesse momento, é difícil prever se vai vingar ou não essa candidatura. Ok, a gente agradece muito a sua participação aqui no Jornal da Novo Tempo, doutor Cristiano. Boa noite para o senhor. Boa noite, eu que agradeço, estamos à disposição. Ok, obrigada.